Mas no início me gerava vergonha, mas é porque eu não tinha esse empoderamento. E esse empoderamento vem dessa automotivação. Então, se ela não começar de você, não espere que ela virá das outras pessoas. Ninguém que está em volta de você é obrigado a aplaudir você, nem mesmo as pessoas que te amam. Isso vai ter que vir de você. Olá, amigas do nosso querido canal, tudo bem? Estou de volta com mais um episódio aqui do nosso podcast da Terrosaria. Eu sou a Mari Lobo, se você não me conhece. Aqui é um espaço para a gente bater papo, conversar sobre artesanato, como ele pode ser lucrativo, principalmente quando a gente fala de trabalhar com acessórios artesanais, que é o que eu trabalhei, né, que eu consigo trazer aprendizados aqui para vocês. E no papo de hoje, que você vai me levar com você para lavar sua louça, arrumar seu guarda-roupa, fazer qualquer coisa aí que tá parada e que é chato e que você precisa fazer, eu estou aqui de companhia, eu quero conversar com você um pouquinho sobre motivação e porque você não deve esperar que a motivação venha de outras pessoas para que você comece a tirar do papel esse seu projeto de vender acessórios, de vender brincos artesanais ou de viver de artesanato mesmo, seja de qualquer outra coisa aí que você gosta, né, de fazer e que você acredita que pode ser uma fonte de renda para você. Tudo bem? Vou começar te contando um pouquinho de quando eu comecei, né? Quando eu trabalhei com a Terrosaria, quando eu transformei a Terrosaria numa marca em si, eu já contei em um vídeo aqui do canal que era um momento que eu tinha acabado de sair de um trabalho, né? Estava trocando para outra empresa. Eu trabalho na área de tecnologia, sempre trabalhei nessa área, sempre gostei, ainda trabalho e sempre vi o artesanato como uma fonte de criatividade, de relaxamento para mim, né, para eu sair um pouco dessa parte mais lógica e trabalhar com atividades manuais, porque eu sempre gostei, né? Então, quando eu era criança, eu fazia várias coisas, eu aprendi crochê, pintar pano, ponto cruz, fazia miçanga. Nossa, tudo que vocês podem imaginar de fazer trabalho de artesanato, eu fazia, porque a minha mãe gosta muito. A minha mãe faz muito até hoje, então isso veio para mim, né? Consequentemente e felizmente. Então, nisso, tive contato com o biscuit ainda criança, né? Fazendo bonequinhos, imã de geladeira, que era tudo ali que fazia sentido. E aí, em dado momento que eu estava fazendo essa transição de trabalho, né? De uma empresa para outra, era bem na pandemia, ali em 2020, no início da pandemia. Eu estava numa fase pessoal muito complicada, passando por um problema de pele facial, assim, que me abalou muito a minha autoestima. E tudo que eu agradeci naquele momento era de estar em pandemia para eu não precisar sair de casa, porque eu fiquei com o meu rosto irreconhecível, inchado, inflamado, cheio de erupções, tomei medicação por 6 meses. Foi bem difícil, assim. Claro que eu sei que não é o maior problema do mundo, né? Mas me abalou muito. Claro que hoje eu entendo que isso foi uma resposta emocional do meu corpo a tantas coisas que eu estava passando naquela época. E uma delas era, sem dúvidas, a preocupação com o meu financeiro. Dado que eu estava indo para uma empresa nova, eu poderia não dar certo nessa empresa, né? Só que eu tinha um aluguel para pagar e as minhas contas, né? Eu moro sozinha há muitos anos já, né? Longe dos meus pais, sou independente, cuido de mim mesma, né? Financeiramente aí há muitos anos. Então, tudo isso sempre gerou essa pressão, né, de não pode me faltar nada, preciso de uma renda, preciso ter o meu dinheiro. Então, cheguei no momento que eu falei, ok, estou passando por uma transição de trabalho, pode dar certo, pode dar errado, as minhas contas não vão entender se der errado, eu preciso de um backup financeiro e mais do que isso, eu preciso ter uma fonte de distração, que eu relaxe a minha cabeça, que eu ocupe a minha mente de uma forma positiva. E aí eu realmente pensei, como que eu posso fazer com que um hobby, uma coisa que eu goste, me traga retorno financeiro? E aí eu pensei em todas as camadas de artesanato que eu já tive contato na minha vida e parei no biscuit. Pensei em trabalhar com objetos de decoração, mas naquele momento, como eu estava com a minha autoestima muito abalada por esse problema de pele facial, eu falei, como que eu me sinto mais bonita? O que eu faço para eu me sentir mais bonita? E aí, eu pensei em brincos, né? Vocês já devem ter reparado nos vídeos, eu uso alargador em uma das orelhas de uma época jovem, adolescente. E eu gosto muito, né? Nunca tirei.
E eu tenho isso em uma orelha e na outra eu uso brincos normais, né? E aí eu falei, poxa, tão estranhos os brincos que eu acho, né? Sempre aquela coisa de sempre. Claro que hoje em dia, né? Talvez em 2020 já tivesse, mas não estava ao meu alcance. Já tem muito mais brincos modernos hoje de metal, né? Mas naquela época eu só achava aqueles brincos bem tradicionais, assim, que não faziam muito meu estilo. Então eu falei, poxa, eu vou criar uns brincos, né, para que eu consiga usar aqui na minha orelha esquerda e uns encaixes para eu fazer no meu alargador, sei lá, vou fazer uns negócios diferentes aqui que eu não acho para comprar, né? E eu me peguei perguntando, falei, poxa, quanta gente, né, deve procurar coisa para comprar e não acha? Quanta gente não deve gostar tanto do que vê por aí de modelos de brinco e quer ter novas opções? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre brinco artesanal. Eu caí muito naqueles brincos de miçanga, brincos de pena, brinco de costura, assim, de tecido. Falei, não é isso, né? Aí eu falei, biscuit, né? Falei, e aí? Aí que eu caí aquela pesquisa típica, né, de brincos de biscuit, de brinco bem infantilizado, de pirulito, de bala, de batata frita. Eu falei, não é isso que eu quero. E aí que eu comecei realmente a pensar, né, em criar acessórios de uma forma mais moderna. Então, eu comecei a olhar os brincos que eu gostaria de ter, de ferro, de metal, e pensar em propostas para ele no biscuit. E quando eu decidi começar a trabalhar com isso, eu falei, bom, eu vou começar fazendo uns poucos brincos, vou criar um perfil para já me posicionar como loja, porque se eu falar, a Mariana está vendendo brincos, é diferente de falar, a Mariana está vendendo acessórios. Então, essa primeira decisão de posicionamento, ela vai fazer toda a diferença na sua própria automotivação, né? Se você não estiver vendo a venda do artesanato, venda de acessórios como realmente uma fonte de renda, um trabalho para você, você não vai levar a sério e, consequentemente, você não vai conseguir aplicar seriedade nisso para que as pessoas te levem a sério e comprem de você. Então, quando a gente fala de motivação para trabalhar com artesanato, a gente está falando nessa autoconsciência de que você está começando a trabalhar com isso e isso, como o próprio nome diz, vai dar trabalho. O que é dar trabalho? Vai exigir de você uma certa postura, uma certa organização para você produzir, para você aprender a vender. Então, você vai ter que se portar de tal maneira para que aquilo realmente seja uma fonte de renda para você. Se você quiser optar por fazer brincos, acessórios, artesanato e vender ali por oportunidade, às vezes aquela pessoa que faz um artesanato, deixa lá em casa, e aí quando alguém elogia, a pessoa fala, eu vendo. Às vezes a pessoa até vai comprar para ajudar, te dar uma força, mas não vai ser aquela coisa assim, nossa, preciso comprar algo personalizado. Nossa, lembrei da Mariana. Não, porque você não se posiciona como uma pessoa que trabalha com artesanato. Então, por isso que a motivação, ela vai vir a partir do momento que você tomar uma decisão de trabalhar com isso. Então, este é o primeiro passo. A partir do momento que você tomou a decisão de que vai trabalhar com artesanato, é muito importante que você comece a acostumar-se com a ideia de que a motivação não virá das pessoas que você gosta. Muito pelo contrário, são as pessoas que gostam de você e que você gosta, né? Claro, que tem mais intimidade com você, que tem chance de ser as primeiras pessoas a falar, cara, não dedica seu tempo nisso, não investe seu dinheiro nisso, porque artesanato não dá retorno, né? Porque as pessoas têm uma visibilidade do artesanato muito arcaica, né? Quando a gente pensa em artesanato, a gente pensa às vezes naquela tia que faz aqueles tapetes coloridos com tecido reciclado, que vende um cesto de garrafa PET. Não que não seja legal, dá para fazer trabalhos incríveis, mas as pessoas têm essa ideia de um artesanato já ultrapassado, sempre de coisa reciclada, de uma coisa às vezes feia, né? Então as pessoas já consideram que trabalhar com artesanato é algo que não vai dar dinheiro, porque existe no consciente coletivo essa falta de reconhecimento do valor do artesanato, né? Muitas pessoas enxergam o artesanato apenas como um hobby, então elas subestimam o potencial econômico que essa atividade tem. No
poderia deixar de te convidar para se inscrever aqui no canal, né, minha amiga? Aqui a gente fala sobre artesanato, sobre brincos artesanais, eu te passo dicas práticas, erros, aprendizados, dicas de tudo que funcionou e do que não funcionou na Terrosaria enquanto loja. Que agora é esse espaço aqui para mulheres realmente se desenvolverem, terem independência financeira, viverem aí do seu hobby lucrativo, para que a gente consiga, né, ter cada vez mais mulheres independentes, felizes, autênticas e empreendedoras. Então, se você me deixar fazer parte disso, desse seu processo, já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida aqui nesse episódio também, para que cheguem outras pessoas, para que você possa me ajudar aqui no meu trabalho como uma forma de agradecimento também nessa troca que a gente tem. Então, isso não vai vir. Ninguém vai bater nas suas costas e falar, uau, é isso. Para tudo que você está fazendo e vai viver de artesanato. E sim, eu te diria o mesmo. Se você já tem uma fonte de renda primária e você quer viver de artesanato, mantenha-se nessa fonte primária sua que te dá uma renda segura e começa a trabalhar com artesanato no paralelo. Quando você vê que você acertou ali o caminho das vendas, já tem um público e uma demanda contínua, aí sim você vai se virar para você começar a viver de artesanato. Mas até lá, é legal que você se organize. Então, essa motivação das pessoas próximas de você te incentivando a trabalhar com artesanato, ela não vai vir justamente por essa falta de reconhecimento do valor do artesanato. O que é a solução aqui? Você vai ter que começar com o tempo, conforme a sua disposição, e se você estiver afim, a educar as pessoas sobre o que o artesanato pode ser. Tem várias formas de trabalhar com artesanato. Tem um artesanato mais moderno, que você vai trabalhar com artesanato para um público específico. Então, as pessoas vão começar a dar mais credibilidade para você a médio prazo. Isso não vai acontecer no começo. Não espere, não se frustre com isso, não fique triste. Isso não é sobre você e sobre o que você decidiu fazer. Isso é sobre a visão das pessoas, o repertório que elas têm ou mesmo que elas não têm sobre essa área que você está pensando em começar. Então, assim, o melhor caminho para evitar decepção é não alimentar expectativas e não espere esse incentivo das pessoas que estão próximas de você. Pode ser e tomara que você tenha alguém da sua família ou dos seus amigos ou um parceiro ou uma parceira que fale vai, porque pode dar muito certo, mas não viva em prol disso. Você vai ser a pessoa que vai falar, eu vou fazer e vou mostrar para essas pessoas que isso aqui vai dar retorno sim. Ponto final. Uma coisa também que é muito importante sobre a motivação é que ela é tão importante que você tenha, né, essa inspiração olhando um pouco para fora. E aí o meu papel aqui na Terrosaria até ser um pouco desse papel, claro, com bastante humildade, mas mostrar para você que dá para você trabalhar com isso, porque teve alguém que já trabalhou, mas é importante que você olhe para o lado para que você veja que tem pessoas vivendo disso, né? Então você vai encontrar por aí gente que vende e que realmente tem lucros trabalhando com crochê, trabalhando com um brinco artesanal. Tem muitas frentes de artesanato quando você consegue encontrar um público-alvo que vai dar retorno para você. Mas você tem que estar dedicada a, de fato, conhecer o seu nicho, né? Quem é o público que você vai trabalhar? Já comentei em outros vídeos também. Na Terrosaria, eu trabalhava com brincos artesanais inspirados somente na natureza. Então, as minhas coleções eram todas baseadas na natureza. Então, o pessoal que gostava ali dos meus produtos era um público que tem familiaridade com esse tipo de repertório, né? Que gosta de coisa de natureza, não necessariamente eu só fazia brinco de folha, de terra, de pedra, sei lá. Eu trazia os conceitos, né? A cor de alguma coisa da natureza, as formas, mas eu entendi para quem eu estava vendendo, quem era o meu público. Então, isso faz com que você se motive à medida de que você sabe que esse público existe. Porque se você começa a fazer brinco só porque você gosta de fazer brincos e você nem sabe quem é o potencial público para comprar aquilo, você vai se desmotivar com o tempo, porque provavelmente você não vai vender. No começo pode ser que alguns colegas, amigos comprem para ajudar, mas você vai ter dificuldade de manter a continuidade dessas vendas sem ter um público-alvo, né? Eu sei que esse papo de público-alvo é um chato pra caramba, né? É cansativo, mas, gente, não tem como fugir, porque é na hora que você tá desmotivado, que você tá vendendo pouco, é que você vai olhar para essa sua persona, que é essa pessoa que representa quem é o seu público-alvo, e falar, o que essa pessoa gostaria de usar de diferente do que eu tô vendendo hoje? Você vai olhar para essa pessoa, para essa persona. Vou fazer um vídeo aqui para vocês falando um pouco sobre isso, para realmente transformar em algo visual essa persona, que vai te dar ideias, fontes de inspiração. Então, ter a persona, ter o seu público é uma das fontes também que vai te motivar para te dar visão sobre o que você tem que produzir, o que vai ser legal você produzir para que agrade
né, e essa pessoa compre para fazer com que você continue vivendo de artesanato. Então, o processo, né, de motivação para viver de artesanato, ele está pautado em várias frentes, principalmente em como você se alimenta dessa ideia de viver de artesanato. A partir do momento que você definir que você vai viver de artesanato, que isso vai ser um trabalho para você, amiga, você tem que se portar como tal. Você precisa criar um perfil no seu Instagram, você precisa definir um nome para sua loja, você precisa criar uma marca, tá? Porque isso vai profissionalizar a venda do seu artesanato. E se você não começar reconhecendo o trabalho que você está fazendo como algo profissional, não espere que isso venha de outras pessoas, porque não virá, mesmo quando você tiver profissionalizado. Muita gente vai olhar, vai dar risada às vezes. Eu lembro que no começo da terrosaria, em algumas situações eu ficava até com vergonha de falar que eu estava vendendo brinco artesanal, porque eu não tinha no início um repertório bom assim para responder para as pessoas, sabe? Eu falava de forma muito tímida, até porque eu estava fazendo isso também por uma necessidade financeira, de que eu estava vendendo alguns brincos. Sabe? Isso não trazia, assim, zero credibilidade para o que eu estava fazendo ali. O que eu queria realmente era profissionalizar, eu deveria ter profissionalizado a minha comunicação. Oi, pessoal, tô feliz, né, de compartilhar que eu comecei um novo projeto, eu tô criando e vendendo brincos artesanais feito com cuidado, com qualidade, né, esse trabalho que eu tô fazendo agora, né, essa frente de produtos, eu acredito que vai ajudar mulheres a expressar a personalidade delas com acessórios únicos, né, tô construindo realmente acessórios aí pensados em algumas histórias, em alguns temas, então se você conhecer alguém que possa gostar disso, né, compartilha comigo, compartilha minha loja. Isso seria 1000 vezes melhor, se não concordam? Do que eu chegar no discurso de, pois é, tô vendendo uns brincos. Eu lembro que tinha na família do meu ex-namorado, uma vez uma prima dele falou, ela vende brinco, uns brincos super legais. E eu fiquei morrendo de vergonha. Não porque eu tinha vergonha do meu trabalho, mas porque eu não estava motivada suficiente e empoderada suficientemente para falar realmente do meu trabalho empreendedor que eu estava fazendo, né? Então eu poderia falar, pois é verdade, recentemente eu decidi investir no artesanato aí, comecei meu próprio negócio de brincos. É uma loja online, pequena ainda, né? Mas a ideia é fazer brincos aí personalizados, customizados para um público específico. Pronto, eu falaria isso sorrindo de peito aberto. Com o passar do tempo, eu aprendi a fazer isso, mas no início me gerava vergonha, mas é porque eu não tinha esse empoderamento. E esse empoderamento vem dessa automotivação. Então, se ela não começar de você, não espere que ela virá das outras pessoas. Ninguém que está em volta de você é obrigado a aplaudir você, nem mesmo as pessoas que te amam. Isso vai ter que vir de você. Se você não for a sua motivação principal, vai ser muito difícil você viver de artesanato. Então, aprenda realmente a ver o seu trabalho como algo profissional, enriqueça o seu discurso, o seu repertório sobre como falar do que você vende para que as pessoas te levem a sério. Saiba para quem você está vendendo, para que isso te motive, para que você leve novidade para essas pessoas cada vez mais. E então, a partir disso, se prepara, minha filha, se prepara mesmo para começar a vender de artesanato, porque isso é totalmente possível. É totalmente possível. Se você colocar que isso vai ser um negócio para você e você se dedicar a estudar e aplicar as estratégias corretas, tanto para vender, para produzir, profissionalizar, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, o episódio de hoje foi só esse lembrete, né? Quero incentivar vocês a fazerem esse trabalho, a viverem do que vocês amam, a terem de fato um hobby lucrativo, mas mais do que nunca quero ser uma amiga sincera também, que vai mostrar para vocês que não é tão simples assim. As pessoas não vão aplaudir sempre e você vai ter que ser a primeira pessoa a se levantar. Conte comigo nesse processo, no que eu puder te ajudar. Compartilhe aqui nos comentários comigo o que é um receio para você, qual que é a sua preocupação, para que eu consiga compartilhar com vocês também como que eu passei por isso, como que eu lidei, né? Até realmente o momento que eu estava motivada para criar coisa nova, falar com as pessoas de boca cheia do trabalho que eu estava fazendo. Tenho certeza que se você quiser, você consegue isso e muito mais e muito melhor, tá bom? Me conta aqui nos comentários como tá sendo isso pra você, se você gosta desse formato de conteúdo, pra onde que você me levou aí pra ouvir esse bate-papo, se foi lavando louça, se foi passando roupa. Vou adorar saber em que parte do seu dia eu participei aí com você, tá bom? Um abraço e até a próxima conversa.